E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício sobre carregamentos compostos. E nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo que está no Hibber, que é bastante importante, ele já é em 3D. Então a gente vai começar com um exercício, um exemplo bastante complexo para a gente usar tudo que a gente viu até agora e também já partir para um novo nível. E depois os outros exercícios que a gente vai resolver vão ser um pouco mais fáceis, vão usar tudo o que eu vou explicar aqui, assim como a gente vem vendo nos últimos exercícios. Então o problema é o seguinte, é determinar o estado de tensões nesse ponto A, esse ponto A aqui. Então aqui a gente tem o engaste, a gente tem essa chavezinha que está sofrendo 800 newtons aqui para baixo nessa ponta, né? E 500 newtons nessa outra ponta para fora, na direção Y. O 800 está na direção Z e o 500 está na direção Y. E aqui a gente tem um braço de 14 centímetros e aqui um braço de 18 centímetros no total, sendo 8 centímetros do engaste até o ponto A e depois do ponto A até essa ponta aqui, até esse outro eixo, esse novo eixo aqui, 10 centímetros, certo? Então aqui, olha só, a primeira coisa que a gente vai ter que entender melhor nesses exercícios é que a gente vai ter que determinar os esforços externos, como a gente já estava fazendo na mecânica de corpos rígidos. Então a gente vai ter que determinar os esforços externos, e com os esforços externos a gente vai buscar os esforços internos. Para que buscar os esforços internos? Para a gente determinar o estado de tensões nesse ponto, ou qualquer ponto que a gente quiser dentro do nosso problema. Então, determinando os esforços externos, a gente vai buscar os esforços internos, e dos esforços internos a gente vai associar ao nosso cubo infinitesimal para poder determinar o estado de tensões nos pontos que a gente quiser dentro do problema. Então aqui eu fiz o seguinte, eu fiz um corte lá do engaste, imagina que aqui é o engaste, aqui também é o engaste, até o ponto A. Então aqui a gente vai ter o ponto A e aqui a gente vai ter o ponto A. Então lá no engaste a gente vai ter as reações na direção Z, Y e X e mais as reações que vão ser momentos, né? Momentos que vão surgir devido a essas forças que vão estar atuando no nosso problema. Então, olha só, fazendo um somatório de força na direção x, aqui a gente vê que lá, esse fx aqui, ele não vai ter nada para anular ele aqui no problema, né? Lá no engaste, isso vai ter um fx para cá, só que esse fx vai ser igual a zero porque não tem nenhuma força atuando também na direção x. Quando a gente faz o somatório de força na direção x, a gente encontra que esse fx é igual a zero. Aí, fazendo o somatório de força na direção y, se a gente olhar aqui o problema, olha só, o eixo y está aqui, a gente vai ter esse 500 sendo positivo aqui, 500 positivo, e esse FY também, eu supus que ele era positivo. A gente sempre faz esse tipo de suposição, né? A gente diz que é positivo sempre, e depois a gente descobre o sinal negativo, assim como aconteceu aqui no nosso FY. Olha só, se esse 500 está apontando para cá, a nossa resistência que vai acontecer lá, essa força resistiva que vai acontecer lá no engaste, ela tem que estar apontando no sentido contrário do que eu coloquei. Então ele deu negativo aqui, ó, o FY deu igual a menos 500 newtons. O nosso Fz, aqui fazendo um somatório na direção Z, ele deu igual a 800 newtons, porque eu vou ter a força resistiva lá no engaste, ó, sendo esse Fz na direção eixo Z, e depois a gente vai ter esse 800 apontando para baixo, que vai estar atuando aqui na ponta dessa nossa chavezinha aqui. Fazendo um somatório de momentos, aqui eu coloquei essa notação A, tá? Mas é só porque o corte foi feito até o ponto A. Mas, olha só, se a gente faz o somatório de momentos levando em consideração o eixo y, a gente vai ter esse my, que eu supus aqui positivo, mais o braço, que vai estar atuando desse 800 vezes 14 centímetros, que também vai estar atuando no sentido positivo aqui do eixo y, e isso tudo vai ter que ser igual a zero. Então, nosso my vai ter que ser 11.200 newton vezes centímetro. Fazendo o somatório, de novo a notação com um A aqui, em relação a x, olha só, o que está fazendo girar x ali é o que? A gente vai ter esse mx, que eu supus que vai ser a reação lá no engaste, e menos, né, que ele vai estar fazendo, esse 800 aqui vai estar fazendo um, um momento no sentido negativo do eixo y, e o braço desse 800 aqui é esse 18 centímetros que vai estar aqui, tá? E isso aí a gente encontrou que esse nosso mx é igual a 14.400 newton por vezes centímetro. E aí, fazendo o somatório de forças e levando em consideração o eixo z, a gente vai ter esse momento z para cima, tá? E além desse momento z, a gente vai ter esse 500 fazendo um momento assim, saindo aqui, indo para cima, porque ele está girando em torno aqui do nosso z com esse braço de 14 centímetros. Então, nosso mz deu menos 7.000 newtons vezes centímetros. Então a gente precisava encontrar os esforços internos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar de novo aqui o nosso problema, só que agora eu vou levar lá para o corte no ponto A. Então eu vou desenhar aqui, só para a gente visualizar de novo, vou tentar fazer um desenho mais bonitinho. Aqui a gente vai ter isso aqui a gente vai ter os momentos, a gente vai ter esse momento MY,
né? Não vamos esquecer para onde que está cada eixo. Aqui vai estar o MZ e para cá vai estar esse MX, né? De acordo com o que eu supus lá em cima. Então, olha só. Então, a gente vai ter uma normal, quando a gente vai fazer o corte ali no ponto A. O ponto A está bem aqui assim, ó. Então, a gente vai ter essa normal. E ainda a gente vai ter que aparecer um cortante. Vai ter que aparecer um cortante e também um momento M. Tá? Isso aqui é só pra gente ir lembrando, né? Quando a gente faz o corte, vai ter que aparecer os esforços internos, certo? Aí depois, se a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vai olhar o problema daqui, ó. Vou pegar e olhar assim, tá? Eu vou colocar no plano Z, Y, o problema. A gente vai olhar o problema no plano Z, Y. Isso aqui, os problemas em 3D são bastante importantes a gente fazer dessa forma, assim. Aí aqui vai passar o eixo Y. Eixo Y, é um Y aquilo ali. Então, olha só. Aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo Z. Então, aqui vai ter que aparecer o nosso MX, certo? Que ele vai estar saindo do plano, nosso MX que a gente descobriu. Aqui vai ter que aparecer, quando a gente faz o corte dessa forma, aqui, de acordo com a nossa regra, aqui vai ter que aparecer um cortante na direção Z, certo? Vai ter que aparecer esse cortante aqui. Assim como também vai ter que aparecer uma normal NY na direção Y, né? A normal na direção Y. E aqui vai aparecer também, quando a gente fizer esse corte, um MX', MX', que vai ser o momento interno, tá? O momento interno desse X aqui, devido a esse X, certo? Eu posso fazer também o corte para o plano XY, né? Então eu vou olhar do Z aqui, eu vou olhar de cima assim, ó, e vou colocar o X para cima e o Y para cá, certo? O que eu estou querendo fazer aqui é mostrar um pouco melhor como é que a gente vai fazer os problemas em 3D. Então aqui a gente vai ter o X, né? Se quiser dar um pause no vídeo ali e olha como é que eu fiz isso aqui, olha, eu botei o X para cima, então eu tô olhando de cima, então o X vai estar indo para cima lá. E para a esquerda, no nosso caso aqui, eu vou colocar para a direita, mas na verdade se tu olhar de cima aqui, tu vai ter o Y indo para a esquerda, e se tu olhar de baixo, tu vai ter o Y indo para a direita. Então é melhor desenhar assim, né? Olhando de baixo. Então a gente vai ter o X para cima e o Y para a direita. Então eu vou colocar o Y para a direita, aqui eu vou desenhar de novo o eixo até o corte A, né? Então aqui vai passar o eixo Y, eixo Y. Então olha só, aqui vai ter que aparecer um cortante na direção VX. Tá vendo? Toda vez que a gente coloca no plano, a gente vai conseguir ver os cortantes. A gente tem esse cortante VZ e esse cortante VX que vai ter que aparecer quando a gente fizer os cortes, certo? Tem que cuidar isso. E além disso, a gente vai ter que ter um momento MZ. Eu vou colocar assim, MZ, que é o nosso momento, porque o Z está saindo do plano aqui. A gente vai ter o MZ, a gente vai ter esse VX. Quais são as outras coisas que vão aparecer? Na direção Y aqui a gente vai ter o NY, esse NY. E ainda a gente vai ter um MZ', que é o interno que vai aparecer, certo? Então, olha só, a gente tem que fazer sempre as projeções. Aqui é um esboço, né? Mas olha só, aqui a gente tem os momentos ali, além desses momentos aqui no engaste, lá a gente vai ter as forças que eu já tinha desenhado aqui em cima de forma separada, né? Então, aqui a gente vai ter esse cortante que apareceu esse cortante aqui na direção Z. Apareceu outro cortante que é na direção X, então aqui a gente vai ter mais esse cortante assim, ó, tá? Aqui a gente vai ter o cortante, esse aqui vai ser o cortante VX e esse aqui vai ser o cortante VZ. Então tem dois cortantes que apareceram, certo? Nos problemas tridimensionais vão aparecer dois cortantes VX e VY, porque quando eu faço essas projeções, a gente consegue ver como um problema em 2D, certo? Então a gente não vai ter um terceiro cortante, na verdade essa terceira força que vai aparecer, esse terceiro esforço interno, vai ser essa normal, e essa normal aqui vai ser essa NY, certo? Então, olha só, a gente vai ter três momentos, a gente vai ter dois esforços internos, e além disso, a gente vai ter uma normal, certo? Olha só, essa normal, ela vai dar origem à nossa tensão de tração ou compressão. A gente tem dois cortantes, esses dois cortantes vão ser tensões cisalhantes, como a gente viu no nosso capítulo 7. Tem uns exercícios que a gente estava fazendo, a gente fez vários na verdade. E a gente vai ter três momentos, certo? E esses três momentos internos vão ser o seguinte, dois deles vão ser momentos fletores, eu já vou mostrar por quê.
vai ser dois momentos que vão fazer o nosso perfil fazer isso, ele vai entortar assim, pode pensar como se ele estivesse entortando para fora ou para dentro, né? E um dos momentos ele vai estar agindo no eixo, por exemplo, imagina que eu tenho uma coisa circular assim, e aqui no meio, e bem no meio assim, eu tenho bem no eixo, para saindo, eu tenho um momento atuando e ele vai estar fazendo um outro tipo de tensão, que é a cisalhante, devido a esse momento, e esse momento a gente vai chamar de torsor, tá? É bastante importante. Então, olha só, o que vai contribuir aqui para a força normal é quem? É a força na direção y. Então, a força normal, eu vou escrever aqui, a força normal, ela vai ser o seguinte, eu vou colocar um sigma A, ela vai ser 500, a força, né, 500 newtons, porque é a única força que está atuando na direção y, aqui a gente tem esse 500, é esse NY aqui que a gente está querendo encontrar. Na verdade, a gente está usando esse NY, esse esforço interno, para encontrar nosso estado de tensões. Então, essa aqui é a tensão, a gente precisa dividir pela área dele, que é πr ao quadrado, certo? O valor disso aqui vai nos dar 282,94 newton por centímetro ao quadrado, certo? Centímetros. O raio que a gente utilizou foi 0,75 centímetros e a gente encontrou já a tensão normal, uma parte da tensão, tá? Normal, que vai vir através desse normal, dessa tensão, dessa força, desse esforço normal NY. Então, para esse problema aqui, para essa projeção, aqui a gente tinha a nossa FZ, e aqui, como eu tinha desenhado antes, a gente vai ter nossa Fx. Se a gente fizer o somatório de forças aqui, para esse Fz, para o nosso cortante Z, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter K com Fz igual a esse Vz. E o Fz que a gente encontrou era igual a 800 newtons. Então, a gente tinha 800 newtons. Aqui em cima a gente tem o nosso Fz igual a 800 newtons, certo? Então, olhando para essa projeção aqui, a gente encontrou o nosso cortante Vz. Então, para a gente encontrar os nossos esforços cisalhantes agora, aqui foi a força normal, tá? Aquela força interna normal, e agora a gente vai para os esforços cisalhantes. A gente vai olhar as nossas duas tensões, quando for um problema em 3D, as duas tensões cisalhantes que vão dar origem às tensões que vem dos nossos esforços internos cisalhantes, desses esforços cisalhantes Vz e Vx. Então, olha só, o nosso Vz a gente encontrou 800 newtons. Se a gente fizer o somatório de forças na direção x aqui, a gente vai ter que o nosso Fx é igual a Vx. Só que no nosso problema, a gente tinha encontrado que o Fx é igual a zero. Então, o nosso Vx ele vai ser igual a zero. Certo? Então, olha só. Isso aqui acarretou que a gente não vai ter tensão devido a esse esforço interno cortante Vx. Então, a gente só vai ter uma tensão cisalhante que vai ser originada através desses 800 newtons de esforço interno cortante, certo? Então, esse aí vai ser o único cortante que vai dar contribuição para nossas tensões de cisalhamento, certo? Então, voltando, a gente vai ter três momentos, certo? Internos. Desses três momentos internos, dois vão ser momentos fletores. Desses dois momentos fletores internos vão dar origem a tensões axiais, certo? E um desses momentos internos vai dar origem a uma tensão de cisalhamento, assim como os dois, quando for um problema em 3D, é claro, os dois esforços cortantes vão dar origem a tensões de cisalhamento. A nossa tensão normal, a nossa força, esforço normal, NY aqui, vai dar origem à tensão, vai dar uma contribuição à tensão axial. Então, continuando o nosso problema,
a gente vai ficar com o seguinte: a tensão cisalhante, devido a esse cortante Vx, ela vai ser a seguinte: a gente vai ter a tensão, esse VZ, na verdade, foi o nosso único cortante que a gente encontrou, então é VZ, na verdade. A tensão cisalhante, devido a esse esforço interno VZ, vai ser VZ vezes Q e T, certo? Momento de inércia, momento estático de área e o tamanho de onde foi feito o corte para o momento estático de área. Isso aí, essa tensão cisalhante, é devido ao cortante VZ, certo? Então, olha só, o nosso T, para esse caso, ele vai ser o seguinte. Eu vou dizer que ele é a espessura e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar como é que vai ser a cara, olhando ele de frente, olhando a seção transversal de frente. Então, aqui vai estar o corte. Eu quero o estado de tensões no ponto A. Então, o ponto A está bem aqui do ladinho. Esse aqui é o ponto A, esse aqui a gente está olhando de fora. Então, como a gente quer a tensão cisalhante nesse ponto A, a gente vai precisar do que? Do momento estático de área. O cortante a gente já tem que é os 800 newtons. A gente vai precisar do momento de inércia e da espessura T. Então, olha só, o nosso raio, ele está aqui assim. Então, a gente vai ter o raio, e esse raio era o 0,75 centímetros. Então, a gente vai fazer o seguinte, o momento de inércia para esse tipo de seção transversal, ele é 1/4, isso aqui é tabelado, 1/4 do raio na 4. E se a gente calcular isso aí com o nosso raio de 0,75 centímetros, a gente vai encontrar 0,2485 centímetros na 4, certo? E também o nosso momento estático de área, ele é sempre o seguinte, é a distância do centroide da área vezes a área separada, que vai ser essa área linha. Só que olha só, se eu estou trabalhando com esse ponto A, eu vou pegar toda a área acima dessa linha onde está o ponto A. Então, a área que eu quero é essa área achurada aqui. Então, eu quero o momento estático de área dessa área achurada. O que a gente tem que lembrar é que para esse semicírculo, a distância, essa distância aqui até o centroide, saindo da parte de baixo, isso aí também é tabelado, eu vou chamar de D. E esse D aí, ele é 4R sobre 3π. Isso é tabelado também. Então, essa é a distância até o centroide. Então, o nosso momento estático de área, que é a distância até o centroide, que é esse 4R sobre 3π, vezes metade da área da seção transversal, que é πr ao quadrado sobre 2. Isso vai nos dar 2R ao cubo sobre o 3. Isso aí vai ser igual a 0,28125 centímetro ao cubo, certo? Então, esse aí vai ser o nosso momento estático de área. A gente já tem um momento de inércia. A gente também vai ter que ver quanto que é a nossa espessura, certo? Se o raio é 0,75 e a espessura e esse tamanho T é onde a gente faz o corte, o nosso T, esse T, ele vai ser igual a duas vezes o nosso raio. Se o raio é 0,75 centímetros, a gente vai precisar de 2 vezes o raio. Então, esse aqui é o tamanho do T. Nosso ponto A está aqui assim, e esse aqui é o T, o tamanho do T que a gente vai precisar. Então, a gente tem aqui o T, vai ser igual a 2 vezes o raio. A nossa tensão de cisalhamento devido ao esforço interno cortante VZ é igual a 800 newtons
800 newtons, vezes 0,28125 centímetro ao cubo, momento estático de área, sobre 2 vezes 0,75 centímetros, que é o nosso raio, 2 vezes o raio, vezes 0,2485 centímetro na 4. Isso aqui, a grandeza, a gente consegue perceber que vai dar tensão, que é Newton sobre tamanho ao quadrado. Encontrar fazendo essas contas, vai ser 603,62 Newton por centímetro ao quadrado, certo? Então, nesse primeiro vídeo, eu queria mostrar para vocês como é que a gente vai encontrar. Eu vou continuar esse exercício, a gente vai continuar associando os nossos esforços internos a cada um, só que esse vídeo já está bastante comprido, então no próximo a gente vai continuar o problema de encontrar o estado de tensões nesse ponto A desse problema, certo? Então, o que a gente fez, o que a gente vai fazer e o que a gente está fazendo foi fazer as projeções, as devidas projeções desse problema em 3D, e associar os nossos esforços externos a esforços internos, como a gente já sabe fazer, e esses esforços internos eles vão dar origem ao estado de tensões em todos os pontos, vai dizer se está cisalhando ou se está fazendo forças na direção axial, que é a última coisa que a gente vai fazer, que é desenhar o nosso cubo infinitesimal, assim como cada uma das contribuições, certo? Então é isso aí, te espero no próximo vídeo e até mais.